A Guirlanda de Joias de um Bodhisattva. É um texto bem curto, bem introdutório, né, que ele vai passar por alguns pontos que nós já vimos também, lá nos textos do Serlingpa, até porque faz sentido. Se o Serlingpa foi o instrutor, o guru de Atisha, um dos seus gurus principais, faz sentido, então, que o Atisha ele vai seguir por aquela mesma linha. Né? No budismo tibetano, as pessoas, em geral, elas se vinculam a um guru por uma questão de afinidade, uma afinidade kármica, uma afinidade com o assunto também. Então, em geral, elas vão seguir aquela mesma tônica que o seu guru segue. Que o seu guru e que aquele núcleo, né, do qual esse guru faz parte, segue também. E sempre, né, prestando reverência a esses gurus. Né? No budismo tibetano, no Mahayana, da Índia e do Tibete, as fontes sempre são citadas, não é como no Ocidente, principalmente no Ocidente atual, né, que a pessoa pega um trecho do texto e posta como se fosse dela. Pega um trecho de um ensinamento e posta sem mostrar fontes, né, sem mostrar um caminho para quem quiser conhecer mais. Né, principalmente nesses tempos de redes sociais, né, que as pessoas pegam esse conteúdo e depois simplesmente usam como se fosse algo delas, ou somente para se exibir, etc., mas não mostram de onde que isso veio, para onde que isso vai. Né? De onde que vem essa citação, de onde que vem esse trecho, onde você pode conhecer mais sobre isso, onde que essa pessoa aprendeu sobre isso, que acaba até sendo um comportamento não muito sincero, na verdade. Né? Então, essa não seria uma atitude budista. No budismo, você tem que saber a qual linhagem aquela pessoa está associada. E você sabe por quem ela estuda, por quem ela lê, quem ela cita, qual é o material, o que ela indica, né? Quem foram ou são os seus professores do Dharma. Então, continuando aqui, a gente aqui vai ter esse texto, né? Deixa eu só ajeitar a minha tela um pouquinho. Pronto. A gente tem esse texto aqui, que é a Guirlanda de Joias de um Bodhisattva, escrito por Atisha, lá no século XI, muito provavelmente, né, final do X, mas provavelmente já no século XI. Então, esse texto aqui, ele está nesse site, que é um site que tem muito material útil. Né? Eu não sei se dá para ver aqui, mas esse link, que é o Study Buddhism, né, que ele está... O título do site é em inglês, a maior parte dos materiais são em inglês, mas vocês encontram muito material em português. Muito material que foi traduzido para o português, né, que acho que foram traduções voluntárias que foram feitas, porque esse site ele faz parte dos chamados Berzin Archives, que são os arquivos do Alex Berzin. Né? O Alex Berzin ele é um estudante, né, o Alexander Berzin, ele é um pesquisador do Dharma, do budismo, né, tanto em termos acadêmicos, mas também em termos de prática mesmo, né, ele é um budista praticante, digamos assim, um estudioso do Dharma, um estudioso do budismo tibetano, com foco na escola Gelugpa, e logo, né, como a Kadampa é a pré-Gelugpa, digamos assim, então, ele também se dedicou ao estudo da escola Kadampa e de vários outros personagens e textos do budismo tibetano. E nesse site vocês podem encontrar muito material traduzido, muitos desses materiais que a gente vai usar aqui em relação à escola Kadampa. Muito texto do Atisha pode ser encontrado aqui, do Sterlingpa e de outros personagens. Infelizmente, a gente não sabe quem traduziu para o português. Né? Eu acho que foi uma tradução voluntária, mas a gente não tem os créditos aqui. Mas foi feito a partir de uma tradução do tibetano para o inglês, feita pelo Alexander Berzin, como a gente vê aqui ao final. Né? Aqui tem um título em tibetano, o título em sânscrito, que seria realmente o título original, já que o Atisha, ele primeiramente escrevia em sânscrito, como todo bom indiano budista Mahayana. Então, Bodhisattva Mani Avali, né? Essa guirlanda de joias do Bodhisattva. Mani é joia, Avali é guirlanda, lembra que tem um texto do Nagarjuna, traduzido às vezes como a grinalda ou a guirlanda preciosa, é esse Avali. Né? E Bodhisattva é Bodhisattva, aqueles que estão no caminho, que fizeram o voto da compaixão, do altruísmo, o voto do Bodhisattva, que aspiram gerar bodhicitta, que geram bodhicitta e que continuam a renascer no mundo para auxiliar a todos os seres.
Então, Puratisha Dipankara Shirijnana, né, que esse é um título, é uma homenagem que o Atisha vai receber. Dipankara é o nome do Buda anterior ao Buda Siddhartha. Shirijnana seria como a grande sabedoria, o senhor da sabedoria, o senhor da gnosis, né? Então, seria como é uma homenagem a que o relaciona a esse antigo Buda que seria dotado de grande sabedoria. Como eu falei, isso é uma homenagem, né? O Atisha não era um Buda, o Atisha estava atuando nessa frente mais pública da escola Kadampa, né? De difusão do Dharma. Mas os tibetanos e indianos, às vezes, eles são muito reverenciais, né? Então, às vezes a gente vê esses títulos que, para nós ocidentais, podem dar a impressão de que essa pessoa já alcançou o ápice, o cume do caminho, e ainda não. Mas é um traço cultural. Então, voltando aqui ao texto, a guirlanda de joias de um Bodhisattva, prostro-me diante da grande compaixão, prostro-me diante do sublime professor, prostro-me diante das figuras búdicas. Esses são em quem devemos acreditar. Então, prostro-me diante da grande compaixão, aqui enfatizando a ênfase do Mahayana, né? Que o caminho é um caminho para o cultivo da compaixão. Compaixão com sabedoria. Mas ser um Bodhisattva é um ser, então, voltado para auxiliar os seres, para difundir o Dharma no planeta, para auxiliar outros seres a se libertarem do samsara. E, é claro, isso também vai implicar outras formas de ajudar os seres, né? Até para que eles possam se qualificar e tudo mais. Mas a compaixão no seu nível mais alto aqui, mais elevado, seria justamente isso, né? Seria perceber o potencial de Buda que há em todos os seres, a natureza Buda presente em todos os seres, e a partir daí, então, ajudar esses seres, porque um Bodhisattva iluminado, ele vê Budas para todas as direções, né? Ele vê que todos os seres já são Budas em potencial, porque esse potencial de iluminação, esse potencial de despertar, ele está latente em tudo, né? Em cada átomo, realmente, em cada molécula, ele está em tudo, né? Esse potencial de vida. Mas é só no ser humano que ele se realiza plenamente. Prostro-me diante do sublime professor. Então aqui ele está fazendo uma homenagem ao seu guru. E também ao Buda. A gente vê muito nos textos de Guru Yoga, né, de você visualizar o seu guru como se fosse uma representação do Buda no planeta. Porque nós estamos em tempos em que nós não temos acesso ao Buda. Mas se a gente visualiza alguém que esteja um pouquinho mais próximo, e não precisa ser alguém vivo nem nada, mas um Tsongkhapa, por exemplo, né? Stirlingpa, Shantideva, né? Nós estudamos bastante Shantideva, se pegar uma imagem do Shantideva e visualizá-lo como sendo um Buda, tem que saber se esse ser já realmente alcançou um estado elevado, se já é um Bodhisattva elevado, para ele ser digno desse tipo de visualização, claro, né? Não é para visualizar qualquer um aqui, né? Não é para me visualizar dessa forma, nem nenhum de nós nos visualizarmos dessa forma, mas realmente alguém que já, no mínimo, se libertou do samsara e já é um bodhisattva elevado, né? Já é um grande ser liberto do samsara, um Mahatma, em outras linguagens. Então, ou um Cristo, em outras linguagens. Então, prostro-me diante do sublime professor. Prostro-me diante do Buda. Prostro-me diante da linhagem de Budas e Bodhisattvas. Prostro-me diante, digamos que ele era ensinado por um Bodhisattva, prostro-me diante deste Bodhisattva. Prostro-me diante das figuras búdicas. Prostro-me diante de todas as figuras que são representações de Budas ou de estados correspondentes ao estado de pleno despertar de uma mente plenamente iluminada de um Buda, ou representações da natureza Buda. Então, isso inclui todas as deidades também. Esses são em quem devemos acreditar.
esses são em quem devemos confiar, né? Esse acreditar é muito naquele sentido de confiança, que é muito enfatizado que quando a gente às vezes vê a palavra fé nos textos budistas, é sempre com essa ideia de confiança, de convicção. Que eu me livre de todas as dúvidas aflitivas e valorize ser realmente sincero em minha prática. Assim, que eu me livre completamente da sonolência, da mente nebulosa e da preguiça, e sempre me esforce com perseverança. Então, não permitir que a dúvida aflitiva tome conta de nós. Essa dúvida aflitiva, ela é um tipo de perturbação. Ela é um tipo de klesha, né? Falando aqui em termos técnicos do budismo, mas que a gente pode traduzir por aflição, perturbação. Essa dúvida não é aquela dúvida saudável, né? Porque a gente tem um tipo de dúvida saudável que é o de sempre se questionar e questionar as coisas, de não aceitar algo só porque alguém nos trouxe, né? O próprio budismo estimula isso. Tem até aquele sutra famoso, o Sutra Theravada, o Kalama Sutta, em que é dito, né? O Buda diz para algumas pessoas que estão ouvindo naquele sutra, não acredite em algo só porque eu disse, né? Mas analise, reflita, né? Que nesses textos que vão falar sobre a senda gradual, graduada, isso se trata do ouvir, né? Ter aquele cuidado com o ouvir. Então, que eu me livre de todas as dúvidas aflitivas e valorize ser realmente sincero em minha prática. Que eu busque sinceridade, que eu não tenha dúvidas se é isso realmente que eu quero, se é isso realmente que eu busco. Se eu tenho convicção, se eu tenho convicção no caminho, na senda, se eu tenho convicção nas três joias, em Buda, no Dharma e na Sangha dos Bodhisattvas, se eu tenho convicção aqui de que esse caminho vai me levar para algum lugar porque eu entendo e aceito as quatro nobres verdades. Que tudo é sofrimento, que o sofrimento tem uma causa, que o sofrimento pode cessar, a verdade da cessação, e que há um caminho que leva para a cessação do sofrimento. E, ao mesmo tempo, que eu, então, me engaje nesse caminho, né? Aceitando a terceira nobre verdade de que é possível cessar o sofrimento, porque há uma natureza Buda presente em nós todos, que é a verdade da cessação, mas que para que essa natureza floresça e resplandeça, ela precisa ser cultivada. E para que ela seja cultivada, né, para que esse Tathagata Garbha seja cultivado, né, a semente do Tathagata, a semente do Buda presente em nós, para que isso seja cultivado, é necessário se engajar no caminho, é necessário se engajar na senda. Mas se eu ainda tiver alguma dúvida, eu não vou me engajar totalmente. Se eu conseguir me engajar pelo menos um pouco, buscar pelo menos um pouco me aproximar do caminho, é melhor do que nada. Como eu já tinha falado numa reunião passada, né, sempre uma negociação nossa com a nossa própria mente, os nossos próprios limites, né, até onde nós estamos dispostos a ir na nossa busca espiritual. Talvez a gente ainda não consiga ir muito longe. Talvez a gente ainda prefira viver uma vida razoavelmente normal. Mas então como que a gente pode, de alguma forma, trazer parte desses ensinamentos para a nossa rotina? Ter uma rotina de meditação diária, buscar estudar diariamente, se possível, ou pelo menos mais de uma vez por semana, esses textos, né? Não cair no esquecimento dos ensinamentos e das relações do dia a dia, dos afazeres mundanos, etc., como que eu consigo aplicar esses ensinamentos de alguma forma, ainda que eu não me sinta preparado, ou ainda que eu não queira, né? E o querer aqui é a chave, ainda que eu não queira, de fato, dar o passo além, né? E tudo bem se eu não quiser ainda dar um passo além, mas se eu quiser dar passos mais curtos, se eu quiser ir com mais cautela, porque talvez eu ainda não esteja pronto, né? Porque não basta só o querer. Eu posso querer, só que uma vez que eu coloco os pés no caminho, de fato, né, naquele caminho real, eu vou ser testado também, né? Eu vou ter que enfrentar muitas coisas dentro de mim. E talvez eu ainda não esteja preparado. Mas eu posso, então, ir me aproximando aos poucos da senda, né, como um buscador. Os textos budistas nunca vão incentivar alguém a ter atitudes impulsivas.
né? Aquela coisa no calor da emoção. Eu li um texto budista, fui a uma palestra, me emocionei, e agora então eu vou largar tudo e vou me dedicar somente ao Dharma. Essa não é uma atitude budista, até porque a atitude budista ela implica bastante análise, bastante observação, e nunca seguir somente o impulso das nossas emoções, porque esse impulso das nossas emoções também é um tipo de perturbação que está agindo dentro de nós. Então, que eu me livre de todas as dúvidas aflitivas, que eu consiga reduzir o poder das dúvidas, né, eu não consigo, eu não posso, eu não acredito, e valorize ser realmente sincero, né, que haja essa sinceridade, haja essa análise da nossa própria mente, do que a gente realmente quer agora. Assim que eu me livre completamente da sonolência, que eu não deixe que a minha mente se embote, ou que ela fique embotada. Porque a gente pula muito fácil, né? A gente vai de cabeça muito fácil em coisas que não necessariamente são saudáveis para nós, né? Pessoas fazem isso o tempo inteiro, né? Ou elas vão começar a usar substâncias que não são saudáveis para a sua mente, né? Vão embotar a mente com substâncias, ou vão escolher determinados tipos de relações, de relacionamentos que não são saudáveis, mas é sempre essa busca de uma intensidade emocional, né? É uma mente que está viciada nas experiências do samsara. Ou vão buscar outros tipos de experiência, né? Vão buscar algum tipo de busca de poder, né? Sobre os outros, algum tipo de busca de poder mundano, como se isso fosse, de alguma forma, aplacar o sofrimento, né? Aplacar o sofrimento desse senso de separatividade que nós temos. Só o que aplaca o sofrimento desse senso de separatividade é entender que essa é uma forma ignorante de ver o mundo. Então, por isso, nós temos que entender que este eu que sofre tanto é vazio de existência inerente. E que, na verdade, é toda uma interdependência que nós não conseguimos perceber. Porque a nossa mente ela está embotada. Ela está embotada pelo poder da ignorância. E por estar embotada pelo poder da ignorância, ela está confusa. E ela age de modo confuso também. Então, aí nisso a gente tenta achar alguma forma de ter controle sobre os samsaras, sobre as outras pessoas, sobre a nossa mente por meios nada saudáveis, né? Só o fato de querer controlar os outros já não é uma coisa muito saudável. E, ao mesmo tempo, buscar anestesiar a nossa mente também não é algo muito saudável, né? Com tipos de substâncias, sensações, etc. Então, por isso que é importante sempre estudar o Dharma, tentar entender todo esse processo do samsara, tentar entender esse processo que faz com que a gente vá repetindo padrões comportamentais ao longo de nossas vidas, para que a gente tenha cada vez menos dúvida de que o samsara é o samsara e o nirvana é o nirvana. Enquanto estivermos no samsara, estaremos sujeitos ao sofrimento, porque é uma das marcas do samsara é o sofrimento, ou insatisfação, se vocês preferirem. E a mente ela tende a se cansar bastante do samsara, né? Porque o corpo também vai ficando cansado. Então, que eu me livre dessa sonolência, né? Que eu não permita que a minha mente caia em estados de torpor. E ela pode cair nesse estado de torpor, principalmente se eu estiver desperdiçando a minha energia mental, se eu estiver desperdiçando a minha atenção e o meu foco de vida com coisas que talvez não sejam muito salutares, que talvez não sejam muito saudáveis, que me afastem do Dharma. E que eu me livre, então, dessa mente da sonolência, dessa mente nebulosa, né? Porque ela vai ficando confusa, fica aquela coisa nebulosa. E da preguiça, né? Dessa energia, dessa letargia que toma conta. E que eu sempre me esforce com perseverança, né? Que eu não caia em melancolia e me esforce com perseverança. Que eu tenha perseverança em mim, que eu tenha víria, que eu tenha uma energia reta, né, que não é desperdiçada, que não se desvia.
Que eu sempre proteja os portões de meus sentidos, com presença mental, com atenção e cuidado. Portanto, que eu verifique repetidamente meu fluxo mental 3 vezes ao dia e 3 vezes à noite. Então, que eu sempre proteja as portas dos sentidos. Isso é algo que a gente já viu em vários outros textos por aí. Né? Tá até naquela imagem da roda do samsara, né? Aquela casa com tem várias janelas, né? E essas janelas representando cada um desses sentidos, que no budismo são 6 e não 5. São os 5 sentidos usuais, né? O tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão. Então, esses sentidos usuais, mais o pensamento, né? A mente pensante. E aqui, quando eu falo pensamento, a emoção vem junto também, né? A palavra manas, em sânscrito, que é esse órgão dessa mente que atua no mundo, junto com os outros sentidos, que no budismo são chamados de consciências, né? São as 6 consciências, as chamadas 6 vijnanas. Essas 6 consciências que atuam juntas, traduzindo as nossas experiências e fazendo, então, com que a gente reforce, crie novos padrões de comportamento, ou reforce padrões antigos, ou recicle padrões, etc. Todo esse mecanismo aqui, ele é um mecanismo que precisa ser bem observado. Ele é um mecanismo que precisa ser muito bem cuidado, muito bem analisado. Então, que eu feche essas portas, que eu proteja essas portas na medida do possível, né? Que eu não fique totalmente à mercê ao poder, sob o poder dessas sensações. Porque elas parecem tão intensas e elas parecem dar esse senso de eu para nós, né? Como se determinadas experiências, sensações na vida fossem de vital importância. E aqui eu não estou falando só de a pessoa está usando droga ou ela está viciada em alguma comida. Ou então ela caiu no extremo, né, e ela está com algum tipo de compulsão. Mas as próprias relações interpessoais também, né, como a gente as experiencia e como elas parecem ser tão essenciais para a segurança do nosso senso de eu, né, e quando elas não ocorrem dentro das nossas expectativas, como que isso pode quebrar alguém, né? Como que isso pode, de alguma forma, ter uma grande fonte de sofrimento, né? Porque aí vem várias sensações que são experienciadas a partir daí, né? Você ouviu uma palavra que não queria, de alguém que você não esperava, e aí vem a raiva, por exemplo. Então, esses são os nossos sentidos atuando, né? É o sentido da audição captando alguma coisa. A mente captando junto num fluxo mental, uma mente que já está contaminada, né? Que ela já está perturbada porque ela está no samsara. Ela está perturbada pela heresia da separatividade. Então, toda a forma como ela enxerga a vida e toda a sua relação com os outros são sempre norteadas por isso. E os outros também, né? É um bando de perturbado agindo junto. Então, tomar esse cuidado, dar um passo para trás e tentar parar com esse jogo, né, na medida do possível. Tentar diminuir a forma como, como estamos à mercê desse jogo aqui em que estamos, né? Por isso que não dá para falar em livre-arbítrio enquanto estivermos no samsara. A gente não tem livre-arbítrio, a gente tem um poder de escolha, mas é um poder de escolha muito limitado, até que a gente vai ganhando mais consciência, e ganhando mais consciência também começa a buscar um tipo de libertação, começa a meditar e a refletir e a tentar não ficar sob tão suscetível desses poderes perturbadores dentro de nós, né? Desses estados mentais. Então, que eu sempre proteja esses portões dos meus sentidos, né? A proteção começa por aí, entendendo que eu não sou esses sentidos, eu não sou essas emoções, eu não sou esse eu que eu projeto a partir dessa interação da mente, da consciência pensante com
as outras consciências dos outros sentidos. Então, que haja atenção e cuidado, que haja essa presença mental. Essa presença mental aqui, isso foi uma tradução que fizeram, porque na tradução em inglês, do Belizy, está mindfulness. Que a gente pode pensar, talvez, ao invés de presença mental, não achei uma tradução ruim, mas talvez uma palavra mais familiar para nós, seja uma contínua lembrança. Né? Essa presença mental é isso. É uma contínua lembrança do Dharma. É não tirar o foco daquilo que é mais importante, daquilo que é mais essencial. Não tirar o foco dos ensinamentos, daquilo que nós aprendemos, naquelas situações que nos desafiam de alguma forma. Não tirar o foco daquilo. Então, que eu tenha essa contínua lembrança ou contínua memória, que eu tenha uma plena atenção, né? Uma atenção plena. A mente ela está estável, ela está estabilizada naquilo que realmente importa. Ela está estabilizada no Dharma, ela está estabilizada no seu propósito. Porque esse texto aqui, ele não é um texto de uma psicologia normal. Não é um texto de psicologia, na verdade, no sentido de que não é um texto para a pessoa aprender a lidar melhor com a vida normal. Este é um texto voltado para quem está buscando o Mahayana, para quem está buscando o grande veículo, o veículo universal, está buscando ser útil para todos os seres. Se este é o seu foco, ou se é isso que a gente almeja, aspira, que a gente não perca esse foco, né? Que haja uma plena atenção e uma estabilização mental voltada para este foco principal e que nenhuma outra coisa possa nos tirar desta direção. Se é isso que queremos, né? Lembra da sinceridade na estrofe anterior. Se a pessoa não está sendo movida por medo, por culpa, porque talvez ela tenha se identificado com isso e não se identifique mais, e está tudo bem, né? Aí, isso é uma questão dela. Mas se é isso que alguém realmente quer, então, que ela não perca esse foco. E que haja, então, cuidado aqui, que a gente pode entender no sentido de vigilância, né? Que haja uma vigilância mental. Que não permita com que a gente perca a nossa atenção voltada para as coisas que realmente importam neste caminho. Portanto, que eu verifique repetidamente meu fluxo mental. E esse verifique aqui é mais no sentido que eu analise o meu fluxo mental. Que eu observe e que eu analise 3 vezes ao dia e 3 vezes à noite. Basicamente, que eu medite. Meditar 6 vezes por dia pode ser um pouco difícil, né, para alguém que não está no monastério, no Tibete medieval. Mas que ao mesmo que pelo menos eu pare em momentos do dia, né, que eu tome refúgio nas 3 joias, que eu reveja um pouco das minhas atitudes ao longo daquele dia e que eu medite, de fato. Né? Se eu estou muito perturbado por alguma emoção perturbadora, por algum pensamento, que eu consiga, então, mudar esse meu estado mental. Né? Que eu consiga aplicar um antídoto, meditando e analisando de onde é que veio isso, né? E como que eu posso trabalhar com isso. Como que eu posso, talvez, responder a uma situação difícil, mas de uma forma não perturbada, né? De uma forma que ainda não vá jogar gasolina no fogo, né? Que eu deixe que meus defeitos sejam conhecidos e não procure defeitos nos outros. Portanto, que eu esconda as minhas boas qualidades e divulgue as boas qualidades alheias. Então, que eu tenha um devido cuidado aqui, que eu não fique me gabando, né? Se a gente está estudando o budismo, se os textos budistas falam com tanta veemência que o eu é vazio de existência inerente, não faz sentido ficar inflando este eu. Então, não faz sentido ficar se gabando e dizendo porque eu sei mais do que todos aqueles, né? Porque essas outras pessoas estão sempre erradas, etc. E a gente vê isso muito, né, em pessoas que estudam
espiritualidade em geral, e tem perfis em redes sociais e ficam se exibindo e mostrando que elas sabem mais, aí mostra foto de autores lá do século XIX e ela fala: eu prefiro estar sozinho porque eu sou melhor do que todos esses, etc. E, e se acha uma detentora especial de algum conhecimento antigo, que às vezes ela até pode saber um pouquinho mais do que a média, mas ainda assim o que ela está fazendo é pura vaidade, né? Então, que eu não fique me gabando, né? E que os meus defeitos sejam conhecidos, mas que os defeitos dos outros não, né? Que a gente assuma os nossos defeitos, porque se a gente não é bodhisattva ainda, se a gente não é Buda, é porque há muita perturbação aqui, né? Porque ainda temos muita preguiça, ainda temos muito desejo pelas coisas do samsara, ainda temos muita raiva em relação a pessoas, situações, etc. Ainda temos tudo isso. E que a gente assuma, então, tudo isso. Assuma que esses defeitos estão em nós e que temos que trabalhá-los. Portanto, que eu verifique repetidamente, né, que eu analise o meu fluxo mental, voltando ao ponto anterior, justamente para a gente também ter esse tipo de sinceridade. Que até alguns textos budistas, né, vão falar da ideia da confissão, mas não é aquele sentido de uma confissão católica, né, que eu fui lá, confessei algo, e aí o padre mandou rezar, sei lá, quantas Ave Marias, e a partir daí pronto, já está resolvido o problema. Não, a confissão no budismo é você consigo próprio. Pode até visualizar o guru, a linhagem, né, numa prática de guru yoga, mas é você realmente confessar as suas faltas, confessar os seus defeitos, né? Não tentar esconder a sujeira para debaixo do tapete. E confessar, então, que ainda há muito a ser feito. E, ao mesmo tempo, que eu não procure defeitos dos outros, né? Que eu não fique caçando e mencionando os outros a todo momento. E, e aqui, né, a gente já viu até uma contradição, porque eu estou falando disso e já mandei indiretas aí para algumas pessoas, mas que a gente evite fazer isso, né? Que a gente não fique apontando o dedo para os outros a todo momento, para que a gente consiga sair por cima. Portanto, que eu escolha as minhas boas qualidades e divulgue as boas qualidades alheias, mas aí também não é divulgar no sentido de puxa-saquismo, né? São boas qualidades que a gente reconhece que outras pessoas tenham. Talvez uma outra pessoa tenha bons vídeos sobre esse assunto, talvez outra pessoa tenha escrito um bom livro sobre esse assunto, talvez outra pessoa tenha feito um bom texto sobre esse assunto. E, então, eu divulgo isso, né? Se eu sei que é idôneo, que é confiável, que é algo talvez com o qual eu aprendi, é claro que eu vou divulgar. É, até para que a gente não caia num tipo de ingratidão, né? Naquele narcisismo em que a gente acha que nós somos os melhores e os outros não têm nada a nos acrescentar. Que eu me livre do desejo por ganhos materiais e honra, e também do desejo de obter lucro e fama, assim que eu tenha contentamento, poucos desejos, e aprecie os atos de gentileza. Isso também tem muito a ver com aquela ideia de nós nos alegrarmos com as boas qualidades alheias, né? Talvez eu ainda tenha muitas questões com a raiva ou com a preguiça, mas tem outras pessoas que já superaram isso em grande medida. Então eu me alegrar com isso, né? E não ficar caindo na inveja ou na competitividade. Então, que estão muito ligadas, né, ao desejo de honra, de fama. Que a gente se liberte desse desejo, né? Que eu me livre do desejo por ganhos materiais, que eu me livre do desejo por honra, do desejo de obter lucro e fama, né? De lucrar com o Dharma. Lembrando que aqui está nesse contexto, não está dizendo para as pessoas pararem de trabalhar e morrerem de fome, obviamente não. Né? A gente tem que cuidar bastante do nosso corpo, do nosso sustento, até para poder ter um acesso adequado aos ensinamentos, né? Se libertar do samsara custa dinheiro, porque tem que comprar livros, tem que estudar bastante, tem que ter tempo, né? E quem tem tempo hoje em dia é quem está numa classe
razoavelmente privilegiada, né, que a pessoa consegue ter algum tempo livre, consegue ter férias, consegue ter feriado, etc. A gente tem que pensar que grande parte da humanidade ainda vive em uma situação análoga à escravidão, né? São pessoas que não têm tempo para nada. Então, a gente aproveitar essas oportunidades, né, e garantir que elas continuem na nossa vida, né, que a gente não vire escravo de ninguém, para que a gente continue podendo usar o nosso tempo com autonomia, com uma relativa autonomia, e continue, então, podendo dedicar esse tempo para o estudo do Dharma, para a prática do Dharma, para ajudar a divulgar o Dharma também, se quisermos ajudar nisso. Mas sem desejo por fama, por honra, né, sem esperar que as pessoas fiquem amaciando seu ego, te elogiando, te agradecendo, etc. Porque é necessário ter contentamento, né? É necessário praticar o que prega. É necessário ter poucos desejos mundanos, desejar só o essencial, né? Só aquele essencial para manter a própria vida, conseguir viver bastante, de modo que consiga se dedicar ao Dharma, né? E ter desejos elevados, né? O desejo de libertar os seres do sofrimento, o desejo ou o bem-querer em relação ao outro, né? E não uma vida totalmente voltada apenas para agraciar o próprio ego, ou para acumular riqueza a despeito dos outros, né? Riqueza e poder a despeito dos outros. Então, nada que combine com o sistema atual, né? E nada que combine, na verdade, com nenhum sistema humano da nossa história recente, nenhum sistema político-econômico, né? Não vai combinar com nenhum deles, porque todos eles partem de um ponto de vista materialista e partem de um ponto de vista de briga por poder. Então, que eu tenha contentamento, aprecie os atos de gentileza dos outros e também tente ter atos de gentileza para com os outros. Isso é até um daqueles pré-requisitos para se alcançar chamata. Não sei se vocês lembram, quem estava aqui, acho que lá em 2021 ainda, né, quando a gente estava no volume 3 do Lambrin Chenmo, do Tsongkhapa, e a gente estava vendo bastante sobre quais são os pré-requisitos para a meditação chamata, né, para a meditação da estabilização mental. E esses eram alguns dos pré-requisitos, né? Não buscar, não ter essa avidez extrema pelas coisas do mundo, porque isso é o samsara agindo em nós, né? A nossa mente samsárica agindo em nós. E isso é perturbação. Então, a gente não alimentar isso, porque se a gente alimenta muito, a nossa mente ela nunca vai se estabilizar. Que eu medite, agora na quinta estrofe, que eu medite no amor e na compaixão. E estabilize o meu ideal bodhicitta, né? Que eu me volte para Maitri, o amor ou a bondade amorosa, e para a compaixão, né? Que eu me compadeça do sofrimento dos outros seres, e que eu desenvolva em mim, então, uma bondade amorosa, um amor incondicional, para ajudar os outros seres a se libertarem do samsara. E assim, esse ideal, essa aspiração de bodhicitta se estabiliza na mente, até que ela desperte e se torne algo real. Lembrando que bodhicitta tem dois níveis, né? Tem um nível que é o nível de aspiração, que é esse nível, né, que é um ideal ainda, e é um ideal muito nobre, né? Quem dera a gente pudesse ter em mente esse ideal a todo momento, e acho que essa é a meta de qualquer pessoa que se sente tocada pelo Mahayana, esse ideal do altruísmo. E tem a bodhicitta na prática, né? A bodhicitta de fato, a bodhicitta desperta de fato, né? Aí já é uma mente do despertar, uma mente guiada pelo despertar, né? Uma chitta guiada por Bodhi, por essa luz sutil do despertar, que é uma luz que supera o eu, né? Então essa mente já vai se engajar no caminho de fato e vai auxiliar os seres de fato, né? Já vai ter esse senso de compaixão, né? Um estado de consciência. Quando o lótus do coração começa a se abrir, né? A nossa mente ela está no coração, a nossa mente mais sutil, né? Ela é uma mente-coração. E assim que eu me livre das 10 ações destrutivas,
e permaneça sempre estável e acredite no que é fato, né? Essas 10 ações destrutivas são aquelas 10 ações não virtuosas, né, que elas podem ser separadas entre ações de corpo, que aí, que aí vai incluir, né, o matar, o roubar, vai incluir a conduta sexual abusiva, destrutiva. São essas as 3 ações de corpo. A gente vai ter também as 4 ações destrutivas da fala, que vão incluir o mentir, o semear a discórdia, a tagarelice, né? Então, mentir, semear discórdia propositalmente, né? Colocar pessoas umas contra as outras. A tagarelice, né? Aquela pessoa que fala, fala, fala demais e distrai os outros também, com uma fala meio inútil. E que também tem um pouco a ver com a fofoca, né? Mas não chega a ser necessariamente aquela fofoca que causa discórdia, mas que distrai as pessoas com frivolidades, né? E a quarta ação errônea de fala, ação danosa da fala, é a fala abusiva, né? Aquela fala que você usa com o intuito de ferir alguém mesmo, né? Com o intuito de machucar alguém. Então, essas são as 4 ações de fala. E para completar essas 10 ações não virtuosas, nós temos as 3 ações danosas de mente, né? Que é a malícia, né? Essa malícia é no sentido do mal querer, né? De desejar o mal ao outro, né? De eu sentir prazer em ver o outro se dando mal. Esse tipo de malícia. Mesmo que externamente eu não expresse isso, né? Mas está lá na minha mente, né? Então, a malícia, a outra é a ganância, né? Eu querer obter coisas para mim, mais e mais coisas. E a outra ação errônea da fala não, da mente, né? A terceira e última ação, são as visões errôneas, né? Todas as visões que de alguma forma se contrapõem ao Dharma, contradizem o Dharma, como negar o renascimento ou reencarnação, né? Ou então como negar o karma, como negar os Budas e Bodhisattvas, como negar a possibilidade de se libertar do samsara, né? Ou então adotar visões que de alguma forma realmente apresentem uma contradição com esse caminho e te afastem desse caminho. E a gente pode pensar também que a ignorância, né, a mãe de todos os kleshas aqui, a mãe ou o pai de todos os kleshas, tanto faz, o klesha raiz, né, a perturbação raiz, a ignorância, ela é também uma visão errônea. Então, que eu me livre das 10 ações destrutivas, que eu permaneça sempre estável e acredite no que é fato, que eu tenha estabilidade, de novo aquela ideia de chamata, que eu tenha uma estabilidade mental, que não vai permitir, né, eu tenho uma plena atenção, que não vai permitir com que eu me envolva nesses tipos de ações, e que eu acredite no que é fato, no sentido de que eu tenho um bom discernimento, que eu tenho um discernimento para saber de fato que deve ser abandonado, o que deve ser adotado, o que conduz para a iluminação e o que me afasta da iluminação. Que eu supere a raiva e o orgulho e tenha uma atitude humilde, assim que eu me livre de formas desonestas de viver e que ganhe a vida de uma forma que esteja de acordo com o Dharma, que eu não me deixe controlar pela raiva e nem pelo orgulho, e que busque uma atitude humilde, né? Mas aqui não uma falsa humildade, né? Não é pagar de santinho nem nada do tipo, mas uma atitude que reconhece que todo mundo está mais ou menos no mesmo barco, né? Todos os seres buscam se libertar do sofrimento e buscam gerar as causas da felicidade, ainda que, devido ao poder da ignorância, a gente faça isso de formas incorretas, né? De formas que acabam causando mais sofrimento. Mas então não tem por que ter orgulho. Se ainda estamos no samsara, né, não há nada do que se orgulhar. E assim, que também eu não tenha formas desonestas de viver, né, que eu tenha um reto meio de vida,
que eu não lucre por meio do sofrimento alheio, mas que ganhe uma, o meu sustento, né, que eu ganhe o meu sustento de acordo com o Dharma, né, de uma forma que não contradiga o Dharma, de uma forma que não vai causar dano aos outros, que não envolva trapaça, corrupção, morte, nem nada do tipo. Que eu me livre de toda sobrecarga material e me adorne com as joias dos Aryas. Então, que eu me livre do apego pelas coisas materiais e me adorne com o Dharma, com os ensinamentos do Dharma. Essas são as joias dos Aryas, dos nobres, os verdadeiros nobres, aqueles que alcançaram a libertação do samsara e agora são bodhisattvas, libertos do samsara, são nobres bodhisattvas, Arya bodhisattvas. Assim que eu me livre, assim que eu me livre de todas as atividades supérfluas e viva em isolamento, né? Que é claro que isso no contexto monástico ou mesmo não monástico no Tibete daquela época, dá para entender como realmente retiros longos, etc. Na nossa vida, nem sempre a gente vai conseguir fazer esses tipos de retiros longos. E, muitas vezes, a gente convive com pessoas, se relaciona com pessoas que não estão nesse mesmo caminho, né? Não estão nessa mesma busca. Mas buscar um tipo de isolamento no nosso próprio coração, no sentido de que a gente consegue manter a nossa mente minimamente estabilizada mesmo em meio aos barulhos do samsara, mesmo em meio ao caos, nosso próprio caos mental, e mesmo em meio ao caos mental das outras pessoas, né? Mesmo em meio à bagunça do mundo, da nossa vida, no século XXI, etc., ainda assim a gente consiga se isolar de grande parte das histerias coletivas, né? De grande parte desses problemas que de repente vêm e as massas ficam ensandecidas. E evitar também grandes aglomerações, né? Não ficar se jogando em grandes aglomerações, etc. Realmente tentar se apartar o máximo possível de condicionamentos culturais, preconceitos culturais, etc. Né? E viver uma vida voltada para o Dharma. Que eu me livre da conversa fiada e contenha a minha fala. Então, aqui, aquela questão da tagarelice, né? Que eu não perca tempo com fofoca, me distraindo com bobagem, né? Vendo quem está brigando com quem, né? Virar só um espectador dos problemas alheios ainda por cima. Mas que eu contenha também a minha fala, né? Que eu não contribua para isso. Assim, quando eu vir um professor sublime ou um mestre erudito, que ofereça os meus serviços com respeito, né? Que eu tenha respeito também. Se acontecer de encontrar um bom guru, ou um bom grupo, um bom material, de não perder tempo me distraindo, né? E não fazer com que esse grupo se distraia com outros assuntos que não têm a ver com o foco do grupo, ou então, né, ficar querendo rebaixar alguém que está numa posição de ensinar o Dharma para ficar discutindo fofoca e picuinha e coisas do tipo. Então, ter um decoro, né? Acho que essa é uma boa palavra, ter um decoro, ter uma atitude adequada quando se está em ambientes e meios e em contextos em que o Dharma é estudado e praticado. Respeito. Quantas pessoas que possuem os olhos do Dharma e os seres sencientes que são principiantes, que eu saiba considerá-los os meus professores. Então, sejam pessoas avançadas ou não, mas enxergar a todos como os meus professores, porque com todos eu posso aprender. Né? Pensar isso é algo até saudável para a vida em geral, né? Pensar em todos como os nossos instrutores. A gente só tem que tomar cuidado quando vê esse papo de considerar todas as pessoas e as situações como aprendizados, etc., para não ficar se jogando em roubada também, né? Porque a gente vê muito esse papo nesses círculos de autoajuda, etc., né? De que às vezes é bom passar por uma experiência ruim, por algum tipo de relacionamento ruim, ou a pessoa se submeteu a um trabalho que ela saberia que ia ser ruim,
mas pelo menos foi um aprendizado. Ah, não foi algo que contribuiu para ela se libertar do samsara, então não dá para dizer que foi um aprendizado útil. Em geral, não é, né? Então não é para ficar se metendo em enrascada, né? Ou se forçar a interagir com pessoas que não nos fazem bem, de alguma forma, achando que a gente tem que aprender com essa situação. Essa também não é uma atitude budista, né? A atitude budista é, se algo não está te fazendo bem, se afaste. Se algo não está te fazendo bem é porque tem coisa errada aí. E isso sim é o aprendizado, né? O aprender ao dizer não, ao se afastar, a abandonar aquilo que deve ser abandonado, a se desapegar daquilo do qual devemos nos desapegar. E quando vir, mas considerar que tudo isso, sim, é um aprendizado, né? E no caso de pessoas que estão buscando o Dharma, considerar que todas elas, com todas elas, a gente pode aprender alguma coisa se a gente conversar sobre o Dharma, né? Tiver esse privilégio de encontrar outras pessoas que estudam também o assunto, que estão afinadas, e a gente sempre pode aprender alguma coisa, né? Não ter aquela soberba de achar que eu já sei mais do que essa pessoa, logo ela que tem que me ouvir e eu não tenho que ouvi-la. Porque aí já é a perturbação do orgulho, né? Já a aflição do orgulho aqui, da arrogância atuando em nós. Quando vir um ser senciente, que eu considere como meu pai, mãe, filho ou neto, né? Aquele sentido de desenvolver uma familiaridade com esse ser senciente. E assim, tentar, dessa forma, atuar em prol deste ser senciente. Assim, que eu me livre das más influências e confie-me aos amigos espirituais, aquilo que eu estava falando, né? O budismo é muito claro em relação a isso, os textos budistas. Se você está andando com pessoas, está em ambientes, interagindo muito com pessoas que te derrubam ou que te fazem ficar nesse blá blá blá, nessa fofoca inútil, pessoas que estimulam a discórdia, etc. Pessoas que são realmente más influências, né? Isso não vale só para adolescente ou criança, isso vale para adultos também. Se estamos cercados de pessoas que de alguma forma não nos fazem bem, se afaste. Não há nenhum problema em se afastar. A compaixão budista não vai ser quebrada por causa disso, né? Muito pelo contrário, é melhor você se afastar e meditar pelo bem daquela pessoa. Meditar para que ela se liberte do samsara numa distância segura. Mas tudo bem. Mas isso, eu estou brincando, mas isso é sério realmente, né? Porque se a gente fica se envolvendo muito com pessoas que de alguma forma estão toda hora atrapalhando a nossa prática do Dharma, e aqui que eu falo atrapalhar no sentido sério realmente, né? No sentido de nos afastar, de tentar nos convencer de que isso tudo aqui está errado, de que isso tudo aqui é bobagem, etc., de jogar a gente numa vida mundana, né? Então, fazer com que talvez a gente querer ou estimular, né, a quebra de votos, a quebra de compromissos, se a gente tiver feito algum voto ou compromisso, então realmente a gente tem que se afastar dessas más influências. Assim como se tem uma pessoa dessas numa sanga, num grupo, essa pessoa também ela tem que ser retirada daquela sanga e daquele grupo. Não quer dizer que ela nunca possa voltar, né? Pessoas mudam, tá? E aí se a pessoa mudar, tudo bem, ela pode ser readmitida naquele grupo. Da mesma forma, né, que você pode ter se afastado de uma pessoa, mas talvez no futuro dê para ter alguma amizade novamente com aquela pessoa, né? Pessoas mudam, amadurecem e tudo mais. Né? Assim, isso é meio óbvio, né? Às vezes você pode ter tido aquele colega da escola que era meio que um chato, que encheu o saco, e depois, quando vocês são adultos, aquela pessoa já mudou, já não é mais aquela de antes. Você pode até se dar bem hoje em dia. Mas tomar esse cuidado, né? Esse cuidado com as companhias que nos cercam. E se são companhias que, de fato, estão nos ajudando no caminho ou estão nos atrapalhando no caminho. Então, companhias que, de fato, nos aproximam das virtudes e do Dharma, ou se são companhias que estimulam os nossos vícios e nos afastam do caminho espiritual. Quando vir um ser senciente, que eu considere como meu pai, minha mãe, confie nesses amigos espirituais, então, que eu me livre da hostilidade e dos estados mentais desconfortáveis,
e vá alegremente a todos os lugares, assim que eu me livre de tudo aquilo a que sou apegado e viva sem apegos. Então, que eu me livre de hostilidade e estados que são desconfortáveis. E aí depois, quando eu me livro desses estados, fica mais fácil interagir em meios que talvez antes não fossem muito bons para eu estar lá. Porque aqui é uma sequência da outra estrofe, né? Quando a mente ela está bem assentada no Dharma, quando ela está bem estabilizada, aí você pode perambular por onde você quiser, né? Um Buda, ele desce até o inferno, se preciso, para resgatar os seres sencientes. A mente de um Buda, de um Bodhisattva elevado, é imperturbável, então não tem problema. Agora, nós, pessoas normais, frágeis, confusas, a gente não pode descer até o inferno. Porque se a gente descer até o inferno, a gente não vai conseguir sair dele tão fácil. Essa é a diferença, né? Então, a gente tem que buscar o amadurecimento adequado, porque aí sim seremos capazes de transitar por qualquer meio sem grandes problemas. E isso implica também no desapego. Isso implica o desapego, né? Implica esvaziar-se de eu, esvaziar-se dos apegos, gerar um senso de alegria e diminuir o senso de hostilidade, né? Que é diminuir o klesha do medo, etc. Com apego, não conseguirei nem mesmo um renascimento feliz, e de fato, cortarei a vida de minha liberação. Se eu continuar tendo apego às coisas do samsara, às experiências do samsara, realmente eu vou só perder a minha oportunidade. Essa oportunidade de praticar o Dharma. Portanto, onde quer que eu veja um método do Dharma para trazer felicidade, que eu me esforce nele, né? Se eu tive acesso, que eu me esforce nisso. O que quer que eu comece a fazer, que eu termine primeiro, né? Se eu me comprometi com algo, se eu me comprometi com o estudo, isso vale para a vida mundana e para a vida espiritual. Se eu assumir um compromisso, e se eu refletir e eu vi que eu devo continuar naquele compromisso, então que eu termine. Que eu não fique buscando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não faça nada direito e não consiga terminar, etc. Porque se eu terminar o que eu comecei, tudo sairá bem feito. Caso contrário, nada conseguirei fazer. Enquanto eu ainda agir negativamente e sem alegria, e um sentimento de superioridade surgir, que eu elimine meu orgulho e lembre-se das orientações do meu sublime professor. Então, se eu começar a agir de uma forma amarga, raivosa, destituído de qualquer senso de alegria, de qualquer senso de contentamento, e começa a surgir, né? Porque nessa amargura vem aquele sentimento de superioridade, né? Você querer esmagar o outro, né? Vem aquela arrogância. Que eu consiga eliminar esse orgulho, né? Que eu veja isso como uma perturbação e não como algo natural, como algo que eu sou, como uma característica inerente. Porque nenhuma dessas coisas são inerentes, né? Nem o eu é inerente. E lembre-se, então, das orientações do meu sublime professor. Lembre-se das orientações. Aqui ele pode estar falando do seu sublime professor, o Atisha, falando do Serlingpa, mas também lembrar das orientações dos textos budistas. Lembrar das orientações que estão nos Sutras Mahayana. O que o Buda tem a dizer sobre isso, né? Já que são palavras atribuídas ao Buda. Claro que literalmente não é bem assim, mas são ensinamentos atribuídos ao Buda. O que essa literatura tem a nos dizer? O que essa linhagem, que sim, de fato, se inicia com o Buda, o que eles têm a nos dizer, a nos ensinar? O que temos a aprender? E quando me sentir desencorajado, que eu exalte as glórias da mente e medite no vazio dos dois estados. Aqui, quando eu me sentir desencorajado, é no sentido de que, se eu me sentir desanimado, né, pensar que esse eu que se desanima, ele é vazio de existência inerente. Então, esse desânimo não é algo que pode durar para sempre. É algo temporário, né? É uma emoção temporária relacionada a questões temporárias do samsara.
né? Porque a impermanência aqui é uma das marcas do samsara. Então, que eu exalte as glórias da mente, a possibilidade da mente de ir além disso, né? Porque na mente está o potencial da libertação. Na mente, coração, na nossa mente e coração, está a semente da iluminação, está o Tathagata Garbha, está essa luz imaculada, latente, né? Ela está coberta pelas obstruções, está coberta por perturbações. Mas uma vez que aquilo passa a ser removido, aquela luz passa a brilhar mais e mais. Então, que eu consiga exaltar essa possibilidade que a mente ela pode ser despertada, né? E ela pode despertar, então, para a percepção direta dessa semente latente, que ela possa despertar para essa natureza iluminada, né? Para o Dharmakaya, ou o Dharmata, a natureza última de todas as coisas. E que eu medite, então, sobre o vazio, que eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente. Não só o nosso senso de eu, mas esses fenômenos que a gente vê ao nosso redor. Tudo isso é vazio de existência inerente, né? Quando a gente fala do vazio na literatura mahayana, ele não vai se referir somente ao nosso eu, mas ele se refere a tudo que está manifesto, né? Porque tudo surge mediante causas e condições, tudo surge mediante uma reunião de uma série de fatores. Tem que ter átomos, moléculas, etc. E mesmo essas partículas, digamos assim, elas não são indivisíveis também. Elas também podem ser quebradas em partículas subatômicas e daí por diante, né? Nada é indivisível no reino da manifestação. E o samsara é justamente a nossa mente não conseguir perceber isso, né? O samsara não é a manifestação, não é o mundo. O samsara é a nossa mente não entender isso, não conseguir perceber a divisibilidade, a interdependência e a interrelação de todas as coisas. E por isso agir de formas que levam ao sofrimento, né? Como se a gente existisse somente como partículas separadas. Então meditar sobre o vazio é essencial. Sempre que surgir um objeto de apego ou hostilidade, que eu considere uma ilusão ou uma projeção. Sempre que ouvir determinadas palavras, né, palavras que seriam bem no sentido daquela ação não virtuosa, né, daquelas palavras abusivas, desagradáveis, sempre que ouvir palavras desagradáveis, que eu as considere ecos. E sempre que meu corpo for ferido, que eu considero que isso vem de um karma anterior. Então, que eu considere o vazio desses objetos de apego ou objetos de aversão, né? Aqui está como hostilidade na tradução, mas objetos de aversão, que me assustam, causam medo, raiva, ódio, ressentimento. Mas que eu considere que ele é como uma ilusão, uma projeção. Não é que ele seja, né? Aqui faltou o como, mas ele é como uma ilusão, porque eu não estou vendo aquilo na sua real natureza. E eu nem estou vendo os processos que fizeram com que aquilo surgisse como um objeto de aversão. E sempre que eu ouvir palavras desagradáveis, que eu considere-as como ecos, porque elas não podem me ferir de fato, né? Elas não vão me matar, elas não podem destruir a mente. E sempre que meu corpo for ferido, que eu considere que isso é meu karma, né? Vem de um karma anterior, mas eu não posso ficar me remoendo por causa disso. Eu tenho que seguir em frente, eu tenho que continuar na prática do Dharma, a despeito das circunstâncias que são sempre resultado ou efeito do karma. Que eu vivo em um lugar isolado, fora dos limites de qualquer povoado, e com o corpo e como o corpo de um animal morto, que eu me esconda em solitude e viva sem apegos. De novo, né, aqui é algo que não dá para a gente fazer, para a gente se esconder numa caverna. E nem é a proposta do Mahayana, né? Em geral, eles falam isso mais no sentido simbólico mesmo. Mas que eu haja como se estivesse assim. É o velho estar no mundo sem ser do mundo, né? Eu estou no mundo, agindo,
mas é como se a minha mente estivesse neste local isolado, como se ela estivesse na solitude, destituída de apegos. Então essa é a meta do Mahayana, né? Conseguir viver no mundo auxiliando os seres, porque o voto do Mahayana ele trata disso, mas com a mente nesse estado. Lá que eu estabilize a minha figura búdica, né? Que eu estabilize a minha mente do despertar, que eu estabilize a minha possibilidade de iluminação, que eu estabilize a minha mente dos Budas e Bodhisattvas. E sempre que sentir preguiça ou sede de entretenimento, né, saudade pelas coisas que talvez eu já não deva mais ficar me focando de modo excessivo, que enumere os meus defeitos e lembre-me dos pontos essenciais para domar o comportamento. Então, que eu lembre dos meus defeitos para não me distrair e que eu lembre dos pontos essenciais para domar essa mente que já está querendo se distrair de novo. Mas se acontecer de ver outras pessoas, que eu fale de forma calma, suave e sincera, e me livre de qualquer carranca ou cara fechada e sempre sorria. Tem uma passagem idêntica no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, que foi um texto também lido por Atisha, obviamente, e que vai servir de base para toda essa literatura da antiga Kadampa, quero dizer, né, da Kadampa clássica, que a gente vai ver aqui, né, a literatura que vai tratar da alquimia mental, da transmutação dos estados mentais, a literatura Lojong e também a literatura acerca da senda gradual, o Lamrim. Né, os textos do Shantideva, eles vão servir de base para essa literatura. E quando estiver sempre encontrando pessoas que eu não seja avarento, que me alegrem do ar e me livre de qualquer sentimento de inveja. Então, basicamente, não ser uma pessoa desagradável para os outros e também não agir com inveja, né? Se livrar da inveja. A fim de proteger a mente alheia, que eu me livre da discórdia e seja sempre paciente e tolerante. Né? Que eu não semeie a discórdia, que eu não tenha pensamentos voltados para a discórdia e que eu tenha paciência. Né? Cada um está no seu processo, cada um está lidando com o seu próprio karma e cada um vai se ver com o seu próprio karma também. Então, que eu tenha a devida paciência ao lidar com os outros, né? Que eu não me deixe dominar pela raiva, pela agressividade, pela aversão, etc. Que eu não seja bajulador ou inconstante em minhas amizades. Então, também que eu não seja um puxa-saco, que eu não fique adulando o ego alheio, porque isso também não é bom. Né? Ficar estimulando o ego alheio, você está ficar elogiando excessivamente os outros, né? É claro que os textos falam para não falar mal das outras pessoas, falar bem delas, né? Falar bem das qualidades dessas pessoas. Mas tem que ser sincero e tem que ser na proporção adequada. E, e não cair na bajulação, de ficar realmente puxando o saco e, e mostrando para aquela pessoa, né? Fazendo aquela pessoa acreditar que ela está sempre certa e que ela sempre é melhor. Porque isso, na verdade, eu estou estimulando um vício na pessoa. Né? Eu estou estimulando naquela pessoa a ideia de que ela tem um eu que é melhor do que todos os outros. Eu estou estimulando a arrogância. E algo muito comum hoje em dia, né, o que parece, assim, essa bajulação que existe. Ao mesmo tempo que a discórdia também né, é muito comum. Que eu não seja bajulador ou inconstante em minhas amizades, né? Que também não fique aquela pessoa que fica brigando toda hora com os outros por nada e vai e volta. Ou então que se compromete, talvez, a ajudar alguém e depois finge que nunca se comprometeu com nada, etc. Mas que permaneça sempre fiel, né? Que haja lealdade dentro da medida do possível. Aí, de novo, vem o discernimento. Essa lealdade não implicar em quebrar votos, lealdade não implicar em me afastar do Dharma. Mas aqui está falando em amizades boas, né? Amizades dármicas, digamos assim. Amizades saudáveis. Então, seja leal. E não insulte os outros, e seja sempre respeitoso. Né? Não sair insultando, ser respeitoso.
Então, quando der orientações a outras pessoas, que eu tenha compaixão e queira ajudar, né? Esteja disposto a ajudar e que haja um senso sincero de compaixão. Que eu nunca negue o Dharma e ao direcionar a minha intenção àquilo que fervorosamente admiro, que me esforce para passar meus dias e noites atravessando os portões das 10 ações do Dharma. Então, que eu possa me esforçar no caminho e que eu possa nunca negar o Dharma, que eu possa nunca me afastar do Dharma, por nada nem por ninguém. E direcionando, então, a minha atenção àquilo que eu admiro fervorosamente, que é o Dharma, que são os Budas e os Bodhisattvas. E que são os outros seres também, né? Se a pessoa já está bem Mahayana, ela vai também ver o valor da vida, ver o valor de todos os seres. Que não insulte os outros, seja respeitoso. Que me esforce para passar os meus dias e noites atravessando os portões das 10 ações do Dharma. Aqui tem uma nota que vai falar quais são essas 10 ações, que são o copiar as escrituras, aqui é no sentido de estudar, né? É porque no contexto monástico, eles copiam as escrituras como uma forma de memorizar, estudar, mas é basicamente a gente pegar, estudar, tomar notas. Fazer oferendas às 3 joias, né? Se voltar para as 3 joias, manter a mente focada nas 3 joias. No Buda, no Dharma e na Sangha espiritual, que são a possibilidade da libertação. Doar aos pobres e doentes, né? Auxiliar aqueles que estão menos destituídos, aqueles que estão mais destituídos, né? Essa frase não sou bem. Aqueles que são destituídos, né? Auxiliar os destituídos, os pobres e doentes, na medida do possível, né? Da forma que der para ajudar. Escutar os ensinamentos, né? Ter atenção, né? E se escutar ou ouvir é voltar a atenção para os ensinamentos, para poder refletir. Ler as escrituras, então, estudar. Internalizar a essência dos ensinamentos através da meditação. Então, ouvir, ler, refletir, né? Se internalizar esses ensinamentos por meio da meditação. Explicar os ensinamentos. Explicar aquilo que aprendeu. Recitar os sutras, saber recitar esses ensinamentos, né? Pode ser útil em meditação, por exemplo, recitar uma frase que seja um trecho pequeno, curto, que pode ajudar na prática meditativa. Pensar sobre o significado dos textos e meditar unifocadamente no significado dos ensinamentos. Então, pensar sobre o significado dos textos e meditar no significado dos ensinamentos, estabilizar a mente num objeto virtuoso de meditação, né, num tópico relacionado aos ensinamentos, e praticar a meditação analítica, né, colocar a mente para refletir e refletir de uma forma que ative a intuição também, né, o pensamento harmonizado e propício para que haja insight, para que haja uma compreensão profunda, uma intuição acerca daquele ensinamento, de modo que isso seja capaz de transformar, né, transforme a nossa mente. Então são essas 10 ações. Copiar escrituras, fazer oferendas, doar aos pobres e doentes, escutar os ensinamentos, ler as escrituras, meditar para internalizar aquilo que foi lido e estudado, explicar os ensinamentos, recitar sutras, pensar sobre o significado dos textos e meditar no significado desses ensinamentos, né, que estão nos textos. Que eu dedique à grande e inigualável iluminação todos os atos construtivos que tenha acumulado nos 3 tempos, no passado, no presente e no futuro, e estenda aos seres sencientes a minha força positiva. Aqui faz essa tradução, meu mérito, né? Que todo o mérito gerado pela prática do Dharma, pelo cultivo das virtudes, pelo cultivo da sabedoria, que tudo isso seja usado para o benefício dos seres sencientes. Assim, que eu sempre ofereça a grande oração dos 7 ramos,
nós já vimos essa oração, acho até em vídeos que nós vimos sobre a questão da meditação, da tranquilização mental, né, de shamatha, a gente vê um pouco dessa oração dos 7 ramos. Mas são algumas daquelas práticas preliminares, né, que inclusive vai incluir, por exemplo, confessar as ações não virtuosas, confessar os nossos vícios e daí por diante. Vai incluir a dedicação do mérito também, né, vai incluir a tomada de refúgio, né, vai incluir uma série de passos para que a gente se prepare para a prática meditativa. Ao praticar desta maneira, que eu complete minhas 2 redes de força positiva e consciência profunda. De novo, ficou estranho essa tradução, mas o próprio tradutor aqui, que acho que ele ficou com medo de se distanciar muito do inglês, porque acho que é assim que estava em inglês, ele colocou entre colchetes, né, acumulação de mérito e sabedoria. Então, que eu complete a minha acumulação de mérito e sabedoria. As 5 paramitas mais prajna, dana, generosidade, shila, harmonia, de pensamento, palavra e ação, né? Harmonia nas ações, ações harmônicas, às vezes traduzido também como ética ou conduta ética. Shanti, a paciência. Virya, a reta energia, o entusiasmo. A alegria vai estar contida aí também, né? Essa vitalidade para com o Dharma, né? Coragem. E dhyana, a plena atenção, que aí vai incluir a contínua lembrança do Dharma, a vigilância mental, vai incluir a meditação, a prática da meditação. E prajna, que também tem a ver com a meditação analítica, mas também é esse cultivo do discernimento a todo momento. Né? Buscar o discernimento para despertar essa sabedoria intuitiva, né? Buscar compreender a real natureza do eu e dos fenômenos, que é o vazio, que é shunya em sânscrito, né? Buscar a perspectiva shunyata, a sabedoria intuitiva que compreende shunyata, a sabedoria intuitiva que compreende o vazio de existência inerente, ou seja, que compreende a interdependência. Então, que seja possível acumular mérito e sabedoria. Seja possível se realmente acumular as paramitas, né? Se aperfeiçoar na senda das perfeições. E esgote meus 2 obscurecimentos. Que eu consiga, então, me libertar desses 2 obscurecimentos. Né? Esgote o apego e esgote a aversão. Esgotando também a ignorância mais grosseira. E depois disso, esgotando obscurecimentos mais sutis. Né? Aqui está falando de klesha avarana, que são esses obscurecimentos mais grosseiros, que tem a ver com esse senso de um eu que se apega, ou então que tem medo de tudo que o ameaça, né? Que tem aversão, e ao mesmo tempo, por causa disso, desenvolve arrogância, desenvolve a dúvida de que talvez não exista um outro modo de existir, senão voltando-se apenas para si mesmo, né? Não existiria um modo de existir além dessa separatividade, as visões errôneas que reforçam esse mecanismo, e daí por diante, né? E as várias perturbações secundárias. Quando isso é vencido, a pessoa se liberta do samsara, né? Ela ganha autonomia sobre o processo de renascimentos. E aí um bodhisattva ele vai renascer por escolha, e não mais porque ele está sendo jogado aqui pelo karma. Mas ainda há um outro tipo de obscurecimento mais sutil, né? Que ainda há uma mente dual, uma mente que ainda percebe as coisas de um ponto de vista dual, ainda que ela tenha superado o egoísmo grosseiro. Ainda assim, ela tem esse resquício de dualidade. Ela ainda não percebe totalmente a unidade fundamental de todas as coisas. Ela percebeu o vazio, mas ela não percebeu que há há um Dharmakaya que é indestrutível, que está além desse vazio, né? Há uma plenitude que pode ser encontrada, um outro vazio que é pleno, né? Que é vazio de outro, porque ele é pleno de si próprio. Isso é o nirvana último de um Buda que alcança, né? O pleno despertar de um Buda que alcança, né? A total compreensão dessa natureza Buda, desse Tathagata Garbha, que aí no caso deixa de ser uma semente, um Garbha, e se torna um Tathagata de fato, se torna um Buda de fato. E isso é a superação do segundo tipo de obscurecimento, que é Jnana Varana, que seria os obscurecimentos
que impedem que haja uma compreensão direta do Dharmakaya, né? O Dharmakaya, lembrando, é justamente essa natureza última, né? Esse corpo da verdade última. E isso só pode ser alcançado uma vez que há o completo despertar de um Buda, em que então surge a Jnana última, a gnosis última, que é justamente essa sabedoria direta, essa percepção direta do Dharmakaya. Então, que esses dois obscurecimentos possam ser esgotados, né? Que a pessoa possa realmente chegar até a iluminação de um Buda. E ao fazer de minha vida humana algo significativo, porque isso é de fato o que há de mais significativo na vida humana, porque é só no reino humano que é possível alcançar o estado de Buda, que eu atinja a inigualável iluminação, né? Essa iluminação de um Buda. A joia de acreditar nos fatos, aqui, essa, essa joia de confiança no ensinamento, né? A convicção no Dharma. A joia de Shila, a joia da harmonia, a joia da generosidade, a joia de Dana, a joia do ouvir, a joia do importar-se com o efeito das minhas ações sobre os outros, né? A joia de se preocupar com o karma, e não de uma forma somente egoísta, mas realmente se preocupando de o que eu estou fazendo com os outros. E como que isso me afeta também, claro, né? Como que fazer o outro sofrer me faz sofrer também. E a joia da harmonia, né? Que essa autodignidade moral é essa harmonia, Shila, né? Uma tradução ruim para Shila, que é essa harmonia de pensamento, palavra e ação. E a joia da consciência discriminativa, né? A joia de Prajna. Perfazem 7 joias aqui. Então, essa joia dessa consciência discriminativa, dessa sabedoria de discernimento, que vai entender como que funcionam os fenômenos exatamente, né? E o que é o eu, e o que é o samsara exatamente, né? Então, aqui seriam essas 7 joias. E essas joias sagradas são as 7 joias que nunca se esgotam. Não devem ser mencionadas a semi-humanos, né? Aqui está dizendo que não devem ser mencionadas aqueles que não são dignos desse ensinamento, aqueles outras classes de seres que não poderão usufruir desse tipo de joias, desse tipo de joia. Quando é meio a muitas pessoas, que eu esteja atento à minha fala. Quando sozinho, que eu esteja atento à minha mente. Então, terminou até com um bom resumo, né? Mas que haja essa atenção à fala no meio das outras pessoas e à mente quando estiver sozinho.